A apuração da Dani sobre aquele corte, né, de vagas, de indicações, de indicados do Centrão para cargos. Dani, você apurou que com indicados poupados, o Arthur Lira agiu para frear uma tesourada do governo no Centrão. Como é que foi essa ação do ex-presidente da Câmara? Telefonou para a Gleisi, ele ligou para a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais e falou: Gleisi, olha, tem que tomar cuidado, fazer um corte assim bem estratégico, porque senão o que está ruim pode piorar. Basicamente foi isso o que o ministro disse, né? Ele deu, desculpa, ministro não, o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse, né? Porque ele não apareceu para votar a medida provisória 1303. De onde nasceu essa apuração? Eu estou tentando entender até onde o corte de cargos, né? O Fábio Zanini, do painel da Folha, havia dado na sexta-feira a lista dos cargos que já estavam certos de serem tesourados, e eu queria tentar avançar. Então, fui procurar com uma fonte do Palácio do Planalto e falei: e aí, vocês vão mexer no Lira, como disse o líder do governo, José Guimarães? Aí ele: não, no Lira não. Eu falei: uai, como não? Ele: não, o Lira não apareceu para votar. Então, veja, a abstenção foi perdoada, mas quem votou para derrubar a MP, não. Então, ciente disso, Lira disse para a Gleisi: olha, veja bem, cuidado para não acabar rompendo pontes de maneira drástica e irreversível com alguém que, num projeto de matéria econômica, lá atrás, já ajudou e que pode voltar se a conversa continuar boa. Ele defendeu que não se corte na ligação com a Gleisi, pela cúpula, como aconteceu. Tiraram uma vice-presidência da Caixa, que era do PP, tiraram uma vice-presidência da Caixa, que era do PL, né? E ele falou: se puder não ir pela cabeça, faz um corte linear na base, ou seja, cargos de menor monta, cargos menos importantes na máquina da administração federal, para dar um aviso. E aí, se continuar traindo, depois você corta mesmo, porque pode ser que o governo já está com uma situação difícil aqui na Câmara, vai acabar ficando pior. E aí, segundo eu apurei, ele tem usado um exemplo muito interessante. Ele disse assim: não, é a mesma coisa você pegar um menor infrator ou alguém que cometeu um crime de pequeno poder ofensivo e jogar numa cadeia que é dominada pelo crime organizado. Você não recupera a pessoa, você perde de vez. Então, foi nessa analogia, nesse espírito, que ele tentou conter ali a sanha do governo de punir os traidores, digamos assim, né? Quem o governo entendeu que, tendo cargo, deveria votar com ele e votou contra a medida que a Fazenda considerava importante. Esse é o bastidor, Diego. Bastidor, sempre é bom saber o bastidor da notícia. A Dani sempre traz essas curiosidades, detalhes, né, que tornam a notícia mais saborosa. Fala, Cocho. Deixa eu pedir um bastidor agora da Letícia, que é o seguinte: está todo mundo falando aí em Brasília, né, que o Lula deve nomear logo o novo ministro, inclusive para evitar todas essas pressões em cima dele e do Messias. Pelas informações que você tem, qual é a possibilidade do Lula nomear essa semana o novo ministro? Porque esse Jorge Messias é tão favorito, é 100% favorito, que não tem cabimento ficar esperando ele resolver logo isso, para evitar mais problemas para ele e para o novo ministro. O que você sabe sobre isso, Letícia? Tem uma torcida grande, acho que a gente sempre tem que ir pelo caminho da torcida, né, das apostas, do que tem da expectativa. Existe uma expectativa grande de que ele nomeie logo, principalmente o pessoal do PT ali, do pessoal muito influente com Lula. Mas a questão é, depois da nomeação, existe também o trâmite para a sabatina dele, né? Então, o presidente indica a pessoa e ela tem que ser sabatinada pelo Senado. E isso tudo precisa ser costurado antes também, para evitar um estresse. A gente já viu o presidente da CCJ do Senado falando que vai, assim que o Lula indicar, que ele vai pautar logo essa sabatina. Mas isso tudo precisa ser sempre azeitado. O Lula estava viajando, voltou hoje, vai conversar com todo mundo. O ministro Barroso só fica até sexta-feira no gabinete, trabalhando, já decidiu, já assinou a aposentadoria ali. E, de fato, o clima vai ser algo logo, tal, vai ser algo rápido. Mas o Lula precisa conversar com as pessoas que mandam, porque não dá para você fazer um processo atropelado e depois... Lembra que na nomeação do Jair Bolsonaro quando ele nomeou o André Mendonça, demorou um tempão
para a sabatina ser marcada. E o André Mendonça ficou fazendo périplo nos gabinetes dos ministros, ficou sozinho ali. Então, tem que ter um outro, tem que azeitar o ambiente e fazer essas conversas, direcionar esse caminho do indicado pelo Senado, azeitar tudo. O que tem gente aqui em Brasília que aponta é, de fato, se o Davi Alcolumbre chegar ali impondo um nome do Pacheco, aí fica difícil, mas no geral, o que a gente ouve não, isso o caminho não é por aí. O caminho que está colocado no momento é a tendência do Lula indicar o Messias, mas primeiro preparando o terreno para a sabatina. Letícia, você queria falar também sobre o Lira, né, que foi mencionado na apuração da Dani. Ele é importante nas tratativas todas lá no Congresso também. O que a Dani colocou, assim, ninguém quer mexer com o Arthur Lira. O Arthur é um homem muito poderoso. Não é mais o presidente, mas assim, a gente viu semana passada o que ele fez com o imposto de renda, que foi uma votação acachapante, foi unânime. Então, ele é um homem ainda que consegue costurar muita coisa. Se ele passa um aviso de que, olha, vamos ficar esperto aí, todo mundo para prestar atenção, porque não dá para você bater de frente com a força do Arthur Lira. Quando ele quer, ele faz acontecer, Diego.